Dois irmãos herdaram uma ilha sem valor, até encontrarem um tesouro escondido. Damião olhava para o documento nas mãos e não conseguia entender. O pai tinha morrido deixando apenas aquilo, uma ilha, mas não qualquer ilha. Uma ilha que ninguém queria, que alagava meses por ano, coberta de vegetação densa, longe de qualquer caminho útil. O tabelião tinha até se desculpado ao entregar os papéis, como se fosse culpa dele a herança ridícula. Cícero, o irmão mais novo, tinha rido quando soube. Um riso amargo, 15 anos de distância ecoando naquele som. Ele tinha voltado apenas para assinar a papelada e sumir de novo, mas havia algo estranho. O pai nunca falava daquela ilha, nunca. Em 40 anos, aquele pedaço de terra inútil nunca tinha sido mencionado. E agora estava ali no testamento, como se fosse a única coisa que importava. Quando pisaram na ilha pela primeira vez, Severina, a filha de Damião, notou as marcas ou cortes antigos nas árvores, formando padrões que não faziam sentido, pedras empilhadas de um jeito que a natureza sozinha não faria. Cícero disse que eram apenas coincidências, marcas do tempo, mas Damião sabia reconhecer sinais humanos quando via. Alguém tinha estado ali, alguém tinha marcado aquele lugar, e o pai sabia disso. A regra era simples: terra sem valor não guarda segredos. Mas enquanto cavavam para delimitar o terreno, a pá de Damião bateu em algo sólido. Não era pedra, era madeira. Madeira trabalhada, enterrada profundamente, escondida com cuidado. Cícero parou de respirar por um instante. Severina se aproximou devagar, os olhos arregalados, e quando desenterraram o suficiente para ver, perceberam que aquilo não era acidental. Era um baú trancado, protegido, esperando. Mas o que havia dentro não era o que imaginavam, e o que descobririam sobre o próprio pai mudaria tudo para sempre. A chegada na ilha tinha sido difícil. O barco pequeno balançava contra a correnteza e Cícero reclamava a cada remada. Fazia 15 anos que não visitava aquelas águas. 15 anos desde que brigara com o pai e partira jurando nunca voltar. Damião remava em silêncio, os braços acostumados ao trabalho pesado da pesca. Severina ia na proa, observando tudo com aquela curiosidade que herdara da mãe. A ilha surgia diante deles como um segredo esquecido, coberta de vegetação tão densa que parecia impenetrável. Quando finalmente pisaram na terra enlameada, Cícero olhou ao redor com desprezo. Isso não vale nada, nem uma casa, nem plantação, só mato e água. Damião não respondeu. Estava ocupado tentando entender por que o coração batia mais rápido. Havia algo errado ali, ou talvez certo demais. O pai nunca fazia nada sem razão. Mesmo as decisões que pareciam loucura tinham sempre um motivo escondido. E deixar aquela ilha como única herança para dois filhos que mal se falavam não podia ser acidente. Severina saltou do barco com agilidade e começou a explorar a margem. Pisava com cuidado, desviando de raízes expostas e pedras soltas. Damião a observava, dividido entre o orgulho pela coragem da filha e o medo do que poderiam encontrar ali. Cícero amarrou o barco com movimentos bruscos, deixando claro seu descontentamento. "Quantas vezes o velho veio aqui?" perguntou Cícero, mais para si mesmo do que esperando resposta. Para guardar o quê? Para esconder o quê? Damião pegou a pá que tinha trazido. A ideia inicial era simples: marcar os limites do terreno, fazer uma avaliação básica e decidir se valia a pena manter ou tentar vender. Mas quanto mais olhava ao redor, mais percebia que aquilo não era uma ilha comum. Havia sinais sutis, marcas que alguém menos atento não notaria, galhos quebrados em ângulos específicos, pedras que não deveriam estar naquelas posições. Foi Severina quem começou a explorar primeiro. A menina andava entre as árvores tocando os troncos, examinando cada detalhe como se procurasse algo específico. Quando gritou chamando o pai, Damião correu até ela. A menina apontava para uma sequência de cortes na casca de uma árvore antiga. Não eram aleatórios, formavam números. Números que alguém tinha gravado ali havia muito tempo, quando a árvore era mais jovem, e os cortes ainda eram frescos. Cícero se aproximou, a testa franzida, seguiu os números com os olhos e depois olhou ao redor. Havia mais marcas.
Em outras árvores, em pedras dispostas em linha como se alguém tivesse criado um caminho invisível, um mapa gravado na própria ilha. O velho estava escondendo algo, murmurou Cícero. E pela primeira vez desde que chegara, não havia desprezo na voz. Havia medo. Damião começou a seguir as marcas. Severina ia ao lado dele, contando os passos em voz baixa, tentando encontrar um padrão. Cícero vinha atrás, relutante, mas incapaz de resistir à curiosidade. As marcas os levaram até uma clareira pequena, onde o chão parecia diferente, mais firme, mais trabalhado. Algo foi enterrado aqui, disse Damião, a voz baixa, como se temesse que a própria ilha pudesse ouvir. Pegou a pá e começou a cavar. A terra cedia fácil demais, como se já tivesse sido revirada antes. Severina se ajoelhou ao lado dele, ajudando a remover a terra com as mãos. Cícero ficou de pé, observando com os braços cruzados, mas os olhos fixos no buraco que crescia. 10 centímetros, 20, 30. E então a pá bateu em algo que fez um som oco. Madeira velha, resistente, enterrada com cuidado. Damião limpou a terra com as mãos, revelando a tampa de um baú. Não era grande, mas era sólido, feito para durar, feito para proteger. Cícero se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo. Severina segurava a respiração, os olhos arregalados, refletindo a mesma pergunta que todos pensavam. O que o avô escondeu aqui? Gerson passou os dedos pela madeira antiga, sentindo as marcas do tempo. Havia uma fechadura velha, mas ainda funcional. Tentou abrir, mas estava trancada. Cícero tentou forçar, empurrando a tampa com toda a força, mas o baú resistiu. Tem que ter uma chave, disse Severina. Mas quando tentaram abrir, perceberam que estava trancado e a chave não estava ali. Cícero foi o primeiro a se recuperar do choque. Pegou uma pedra pesada e ergueu acima da cabeça, pronto para destruir a fechadura antiga. Damião segurou o braço do irmão antes que ele baixasse o golpe. Se quebrar o que tem dentro, não adianta nada, disse Damião, a voz firme, mas baixa. Cícero largou a pedra com raiva, limpando as mãos sujas de terra na roupa. O sol já estava alto, e o calor tornava o ar denso, difícil de respirar. Severina se afastou alguns passos, os olhos percorrendo a clareira, como se procurasse algo que pudesse ajudar. Foi então que ela viu presa em um galho baixo, quase escondida pela vegetação, uma pequena caixa de metal tão antiga quanto o baú, coberta pela mesma ferrugem do tempo. Pai, olha ali! Damião alcançou a caixa e a abriu com cuidado. Dentro, embrulhada em pano oleado que a protegia da umidade, estava uma chave simples, pesada, velha, exatamente do tamanho certo para a fechadura do baú. Mas havia algo mais. Um papel dobrado, a tinta desbotada, mas ainda legível. Eram apenas 3 palavras escritas com a letra do pai. Perdoem o passado. Cícero arrancou a chave da mão de Damião e se ajoelhou junto ao baú. Suas mãos tremiam quando encaixou a chave na fechadura. O metal rangeu, resistiu por um momento e então cedeu. A tampa se abriu devagar, revelando o interior protegido por tanto tempo. O que viram primeiro foram as moedas, dezenas delas, algumas de ouro, outras de prata, todas antigas, com marcas que nenhum deles reconhecia. Cícero pegou uma, examinou contra a luz e um sorriso começou a se formar no rosto. Mas Damião não estava olhando para as moedas, estava olhando para os documentos embaixo delas. Papéis amarelados, dobrados com cuidado, protegidos por mais pano oleado. Damião pegou o primeiro e o abriu. Era uma escritura de terras, muitas terras, propriedades que ele conhecia, que ainda existiam na região, pertencendo a famílias poderosas. Mas as escrituras mostravam outra coisa. Mostravam que essas terras tinham sido tiradas das mãos de famílias ribeirinhas décadas atrás. Tiradas através de documentos falsos, assinaturas forjadas, testemunhas compradas. Damião sentiu o estômago apertar. Continuou lendo folha após folha, e em cada uma encontrava a mesma história. Terras roubadas, famílias expulsas, vidas destruídas. E em alguns documentos no canto inferior, reconheceu algo que fez seu sangue gelar. A assinatura do próprio pai, nova, clara, sem as marcas de idade dos outros nomes. O pai tinha participado daquilo, não apenas sabia dos crimes, tinha ajudado a cometê-los. — O que é isso? — perguntou Cícero.
pegando alguns papéis das mãos trêmulas do irmão. Enquanto lia, o sorriso desapareceu do rosto de Cícero. Severina se aproximou, mas Damião a afastou com um gesto. Ela era jovem demais para ver aquilo, para entender o que o avô tinha feito. Cícero largou os papéis como se queimassem. Ele roubou dessas pessoas. O velho nos deixou provas de roubo. Não foi só roubo, disse Damião, a voz rouca. Tem nomes aqui, famílias que conheço. Famílias que perderam tudo e nunca souberam por quê. E tem a nossa também. Cícero pegou o papel que Damião apontava. Era a escritura de terras que tinham pertencido ao avô deles, ao pai do homem que acabara de morrer. Terras que tinham sido perdidas quando Damião e Cícero eram apenas crianças. Terras que seu pai sempre disse terem sido vendidas para pagar dívidas. Mas o documento mostrava a verdade. Tinham sido roubadas pelo mesmo grupo que roubara de tantos outros. E o pai deles tinha guardado a prova, escondido na ilha que ninguém visitava, trancado em um baú que ninguém deveria encontrar. Severina finalmente falou, a voz pequena, mas firme. Por que o avô guardou tudo isso? Damião não tinha resposta. Olhou para o bilhete novamente. Perdoem o passado. 3 palavras que não explicavam nada, mas revelavam tudo. O pai sabia, sempre soube, e vivera com aquela culpa até o fim. Cícero se levantou, segurando algumas moedas. Isso vale uma fortuna. Podemos vender e esquecer o resto. Mas Damião sabia que não seria tão simples, porque naquele momento, no silêncio pesado da clareira, ouviram um som que não deveria estar ali. Passos. Alguém estava vindo em direção à ilha. Damião fez um gesto rápido e os 3 se abaixaram atrás das árvores próximas. O baú ficou aberto, exposto, as moedas brilhando sob a luz que filtrava pela copa das árvores. O som ficava mais próximo, pesado, decidido. Não era alguém perdido. Era alguém que sabia exatamente aonde estava indo. Um homem surgiu na clareira, alto, de ombros largos, vestido com roupas simples, mas bem cuidadas. Tinha uns 50 anos, talvez mais, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Parou quando viu o baú aberto, os olhos se arregalando por um instante antes de se estreitarem em algo parecido com raiva. Então falou, a voz áspera, mas controlada. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguém viria procurar. Damião se levantou devagar, as mãos visíveis para mostrar que não era uma ameaça. Cícero e Severina permaneceram escondidos, mas ele podia sentir a tensão deles. O homem observou Damião com atenção, como se tentasse reconhecê-lo. Você é filho do Inácio, não é? Tem os olhos dele. Damião assentiu cauteloso. E você, como sabe dessa ilha? O homem deu alguns passos em direção ao baú, mas manteve distância. Meu nome é Expedito. Meu pai perdeu as terras dele há 40 anos. Nunca soube como. Morreu achando que tinha sido culpa dele, que tinha assinado papéis errados, feito negócios ruins. Mas no leito de morte, contou sobre um homem chamado Inácio, que apareceu um dia com documentos dizendo que as terras eram dele por direito. Meu pai tentou lutar, mas não tinha dinheiro para advogado, não tinha provas. Perdeu tudo. Damião sentiu o peso das palavras. Olhou para o baú, para os documentos que revelavam exatamente aquilo que Expedito descrevia. O pai tinha sido um dos responsáveis. Tinha ajudado a destruir famílias inteiras. Como você sabia da ilha? Perguntou Damião. Expedito sorriu, mas não havia humor naquilo. Passei anos procurando respostas, seguindo pistas, conversando com gente velha que ainda se lembrava daqueles tempos. Um pescador me contou que seu pai vinha para esta ilha, às vezes, sozinho, como se viesse visitar algo importante. Vim algumas vezes, mas nunca encontrei nada. Até hoje, até vocês cavarem. Cícero saiu de trás da árvore, as moedas ainda na mão. Severina veio logo atrás, os olhos fixos em Expedito. O homem olhou para as moedas e depois para os documentos espalhados ao redor do baú. Isso é o que penso que é? Perguntou Expedito, a voz tensa. São provas, disse Damião. Provas de como as terras foram roubadas. Tem o nome do seu pai aqui e de muitas outras famílias. Expedito se aproximou. Pegou alguns papéis com mãos que tremiam, leu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Quando terminou, amassou o papel com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. 40 anos. 40 anos. Minha família viveu na miséria porque homens como seu pai decidiram que mereciam mais.
E ele guardou as provas para quê? Para se sentir melhor consigo mesmo? Damião não tinha resposta. O bilhete do pai ecoava na mente. Perdoem o passado. Mas como perdoar algo assim? Como perdoar a destruição de tantas vidas? Cícero deu um passo à frente, ainda segurando as moedas. Isso não muda nada. O que aconteceu, aconteceu. Não podemos voltar no tempo. Mas podemos fazer justiça, disse Severina, a voz surpreendentemente firme para alguém tão jovem. Podemos entregar esses documentos, provar o que aconteceu. Expedito olhou para a menina e algo no rosto dele se suavizou, mas então endureceu novamente quando voltou a atenção para Cícero. Caio, você vai fazer isso? Vai entregar as provas que mancham o nome do seu pai? Cícero não respondeu. Olhou para as moedas na mão, depois para os documentos, depois para Damião. A tensão era palpável, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Damião sabia que o irmão estava calculando quanto valiam as moedas, quanto poderiam conseguir vendendo aquilo tudo e esquecendo o resto. Quanto valia a memória do pai? Tem mais gente procurando essas provas, disse Expedito. Gente poderosa, gente que perdeu terras ou que tem medo de perder. Se descobrirem que vocês têm isso, não vão perguntar com educação. Como eles saberiam? Perguntou Cícero. Expedito apontou para o rio. Meu barco está ali, mas vi outro barco também ancorado do outro lado da ilha. Alguém mais está aqui. E duvido que vieram para fazer piquenique. Damião sentiu o coração acelerar. Pegou a pá, pronto para defender a filha, se necessário. Cícero largou as moedas de volta no baú e olhou ao redor, procurando algo que pudesse usar como arma. Severina se aproximou do pai, o medo finalmente aparecendo nos olhos. E foi então que ouviram vozes, múltiplas vozes, vindas da direção oposta, pessoas discutindo, dando ordens e se aproximando rápido. 3 homens entraram na clareira. O primeiro era mais velho, talvez 70 anos, mas ainda forte, com olhos que avaliavam tudo com frieza calculista. Os outros 2 eram mais jovens, claramente ali para protegê-lo. Todos pararam quando viram o grupo ao redor do baú aberto. Coronel Coriolano, disse Expedito, a voz carregada de ódio mal contido. O homem mais velho sorriu, mas foi um sorriso sem calor. Expedito, devia imaginar que você andava farejando por aqui. Sempre foi persistente demais para o seu próprio bem. Damião se colocou entre Severina e os recém-chegados. Reconheceu o nome. Coriolano era dono de metade das terras produtivas da região. Um homem poderoso que todos respeitavam por medo mais que por admiração, e agora estava ali na ilha, olhando para o baú, como se olhasse para algo que já considerava seu. Vocês devem ser os filhos do Inácio, disse Coriolano, ignorando Expedito completamente. Meus pêsames pela perda. Seu pai era um homem complexo. Damião não respondeu. Observou como os 2 homens com Coriolano se posicionavam, bloqueando as rotas de fuga. Eram guardas capangas, o tipo de gente que fazia o trabalho sujo sem fazer perguntas. Vejo que encontraram o pequeno segredo do Inácio, continuou Coriolano se aproximando do baú. Documentos antigos, provas de transações que aconteceram há muito tempo, coisas que deveriam ficar enterradas. Cícero deu um passo à frente, colocando-se entre Coriolano e o baú. Essas provas mostram como terras foram roubadas, como famílias foram destruídas. Coriolano riu, um som seco e curto. Roubadas. Que é palavra forte. Prefiro dizer que foram redistribuídas para quem sabia usá-las melhor. Seu pai entendeu isso por um tempo. Ajudou a fazer a região prosperar, mas depois ficou fraco, sentimental. Começou a guardar provas, a escrever nomes, como se isso mudasse alguma coisa. Muda sim, disse Severina, a voz tremendo, mas firme. Essas pessoas merecem saber a verdade. Coriolano olhou para a menina com algo que parecia quase pena. Menina, a verdade é o que os poderosos dizem que é. Sempre foi assim. Seu avô aprendeu isso tarde demais. Expedito se moveu, mas um dos guardas se colocou na frente dele. A tensão na clareira era como uma corda esticada prestes a se romper. Damião calculou as chances. Eram 5 contra 3, se contasse Severina, que não podia lutar. Cícero não parecia preparado para a violência física. Expedito, talvez, mas contra 2 homens treinados. Vim fazer uma proposta simples, disse Coriolano, tirando um saco de dentro da roupa.
Moedas de ouro tilintaram quando ele o jogou no chão próximo ao baú. Mais do que essas moedas velhas valem. Peguem isso, esqueçam o que viram aqui e todos seguimos nossas vidas. Ou podem tentar ser heróis e descobrir que heróis mortos não ajudam ninguém. Damião olhou para o saco, depois para os documentos, pensou no pai, no bilhete. Perdoem o passado. Mas perdão não significava esquecer, não significava deixar injustiças continuarem. Não é sobre dinheiro, disse Damião. É sobre fazer o certo. Coriolano suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Fazer o certo? Seu pai teve 40 anos para fazer o certo. Escolheu esconder as provas em uma ilha esquecida. Isso não é coragem, é covardia. Cícero pegou o saco de moedas do chão, pesou na mão. Damião viu a luta interna no rosto do irmão. 15 anos longe, 15 anos construindo uma vida em outro lugar. Aquelas moedas podiam significar começar de novo, melhor. Mas ele olhou para Severina, para a sobrinha que mal conhecia, e algo nele mudou. Meu pai foi covarde, disse Cícero, largando o saco. Mas eu não preciso ser. Coriolano perdeu o sorriso. Os guardas se moveram, mãos indo para dentro das roupas, onde certamente carregavam facas ou armas improvisadas. Expedito se preparou para lutar. Damião apertou a pá nas mãos. Severina estava rígida de medo, mas não fugiu. E foi nesse momento de tensão máxima que um som cortou o ar. Uma voz gritando do rio, outra pessoa chegando, mas dessa vez a voz era de autoridade, pedindo que todos parassem onde estavam. E Damião reconheceu a voz. Era o juiz da região, o único homem que Coriolano não podia simplesmente intimidar. A reviravolta inesperada mudaria tudo. Mas como o juiz sabia que eles estavam ali? O juiz Valdemar entrou na clareira com mais 2 homens atrás dele. Um era o escrivão da comarca, o outro, um pescador conhecido por todos. O rosto do juiz estava vermelho, não de esforço, mas de raiva contida. Ele olhou para Coriolano com uma expressão que misturava decepção e determinação. Coriolano, eu avisei. Avisei que se houvesse qualquer movimento suspeito envolvendo essas terras antigas, eu saberia. Damião não entendeu de imediato. Olhou para Expedito, que também parecia confuso, mas Cícero percebeu primeiro. O juiz já sabia sobre os documentos, já estava esperando que alguém viesse procurar. Como você sabia que estávamos aqui? Perguntou Damião. Valdemar apontou para o pescador ao lado dele. Zé Avelino viu os barcos chegando à ilha. 3 barcos em um lugar que ninguém visita há anos chamou atenção. Ele veio me avisar porque eu pedi há muito tempo que observasse qualquer movimento estranho ligado às propriedades antigas da região. Coriolano soltou uma risada seca. Sempre tão cuidadoso, Valdemar. Mas cuidado não muda fatos. Esses documentos são antigos, transações legais da época. Não provam nada que possa ser usado hoje. O juiz se aproximou do baú, examinou os papéis espalhados, pegou alguns, leu com atenção que crescia a cada linha. Quando terminou, olhou diretamente para Coriolano. Transações legais. Vejo assinaturas forjadas, testemunhas que nunca existiram, datas alteradas. Isso não é transação legal, é fraude em escala ampla. E você está aqui não porque quer proteger o passado, mas porque seu nome também está nesses papéis. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os guardas de Coriolano se entreolharam, incertos. Expedito deu um passo à frente, os olhos brilhando com algo entre esperança e vingança. Então é verdade. Esses documentos podem ser usados para devolver as terras? Valdemar respirou fundo. Podem ser usados para investigar, para provar que houve crimes, mas devolver terras depois de 40 anos é complicado. Pessoas compraram essas propriedades de boa fé, construíram vidas nelas. Não é simples desfazer décadas de história. Damião sentiu o coração apertar. Olhou para Severina, que parecia tão perdida quanto ele. O pai tinha guardado aquelas provas. Tinha deixado aquele bilhete pedindo perdão. Mas perdão por quê? Por ter participado dos crimes ou por não ter tido coragem de revelá-los enquanto vivia? Cícero pegou mais alguns documentos, folheando rápido. Parou em um específico, o rosto empalidecendo. Tem um nome aqui que reconheço. Tião Ferreira. Valdemar se aproximou, pegou o papel, leu e assentiu devagar. Tião Ferreira perdeu as terras há 38 anos. Morreu há 5. Ainda achando que a culpa tinha sido dele. Deixou uma viúva e 3 filhos adultos que vivem na miséria.
Severina cobriu a boca com as mãos. Damião sentiu náusea. Aquelas não eram apenas palavras em papel velho. Eram vidas destruídas, famílias arruinadas, gerações inteiras condenadas à pobreza por ganância de homens como Coriolano e como o próprio pai deles. Coriolano tentou uma última jogada. Olhou para Valdemar com expressão calculista. Aí o que pretende fazer com esses papéis? Abrir uma investigação que vai expor meio povoado? Destruir a paz que conseguimos construir? A paz de quem, Coriolano? Sua? Das famílias que roubaram terras ou das que perderam tudo? Valdemar começou a juntar os documentos com cuidado. O escrivão pegou uma bolsa grande e começou a guardar tudo, incluindo as moedas. Coriolano deu um passo à frente, mas os guardas não o seguiram. Dessa vez perceberam que a situação tinha mudado, que não havia mais espaço para a intimidação. Vocês vão se arrepender disso, disse Coriolano, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Vão descobrir que mexer com o passado tem consequências. As consequências já existem, disse Damião, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Famílias inteiras sofrendo por décadas. Isso é consequência. Agora é hora de tentar consertar. Coriolano olhou para Damião como se o visse pela primeira vez. Então virou e começou a sair da clareira, os guardas atrás dele. Mas antes de desaparecer entre as árvores, parou e olhou para trás. Seu pai sabia das consequências, por isso escondeu tudo. Ele era mais inteligente do que você pensa. Quando Coriolano sumiu, Valdemar se virou para Damião e Cícero. O pai de vocês me procurou 3 meses antes de morrer. Disse que tinha algo importante para me mostrar, mas não teve coragem. Pediu que eu vigiasse a ilha, que se alguém viesse procurar algo aqui eu deveria estar preparado. Acho que ele sabia que estava morrendo e queria que a verdade saísse, mas não conseguia fazer isso sozinho. Cícero apertou os punhos. Covarde até o fim. Foi covarde. Ou talvez, disse Severina baixinho, ele só precisava que vocês fizessem o que ele não conseguiu. Mas a verdadeira aprovação ainda estava por vir. E ninguém ali imaginava o preço que teriam que pagar por fazer a escolha certa. A viagem de volta foi silenciosa. Valdemar levou os documentos consigo, prometendo iniciar uma investigação formal. Expedito foi com ele, finalmente tendo a chance de provar o que acontecera com seu pai. Damião, Cícero e Severina remaram de volta sozinhos, cada um perdido em pensamentos que não compartilhavam. Quando chegaram à margem, já era fim de tarde. A casa de Damião ficava próxima ao rio. Uma construção simples, mas bem cuidada. Ele esperava encontrar tudo normal, mas logo viu que algo estava errado. A porta da frente estava aberta, balançando levemente com o vento. Severina correu na frente, mas Damião a segurou. Fica atrás de mim. Entraram devagar. A casa tinha sido revirada. Móveis derrubados, gavetas abertas, objetos espalhados pelo chão. Alguém tinha procurado algo e não tinha tido cuidado ao fazer isso. Cícero olhou ao redor, a mandíbula tensa. Foi o Coriolano. Está nos mandando um recado. Damião verificou cada cômodo. Nada tinha sido levado, apenas destruído. Era realmente um recado, uma demonstração de poder, um aviso do que poderia acontecer se continuassem. Severina começou a juntar as coisas do chão, as mãos tremendo. Pai, eles podem voltar. Damião se ajoelhou ao lado da filha. Vão voltar, mas não vamos deixar que o medo nos faça desistir. Cícero deu um soco na parede. Isso é loucura. Entregamos os documentos, fizemos a coisa certa e o que ganhamos? Uma casa destruída e uma ameaça. Devíamos ter pegado o dinheiro e sumido. Damião se levantou, encarando o irmão. E viver o resto da vida sabendo que viramos as costas para todas aquelas famílias, que escolhemos dinheiro em vez de justiça, como o pai fez. Cícero desviou o olhar. A raiva ainda estava ali, mas misturada agora com algo mais. Vergonha, talvez, ou medo de se tornar exatamente como o pai que tanto desprezava. Um barulho na porta fez todos se virarem. Era Zé Avelino, o pescador que estava com o juiz. Ele entrou hesitante, tirando o chapéu. Vim avisar. O Coriolano está reunindo gente, dizendo que vocês roubaram documentos dele, que são criminosos. Está tentando virar o povo contra vocês. Damião não se surpreendeu. Era exatamente o que um homem como Coriolano faria. Transformar as vítimas em vilões, usar seu poder e influência para reescrever a história. E as pessoas acreditam nele.
perguntou Cícero. Zé Avelino deu de ombros. Algumas sim, ele é poderoso. Dá trabalho para muita gente. Outras estão confusas, não sabem em quem acreditar. Mas tem famílias que perderam terras, como a do Expedito. Essas estão do lado de vocês. Não é sobre lados, disse Damião. É sobre verdade. Zé Avelino assentiu, mas não parecia convencido. Verdade é boa, mas verdade não enche barriga. Muita gente aqui depende do Coriolano para sobreviver. Se ele cair, não sabem o que vai acontecer com elas. Severina parou de arrumar a casa e olhou para Zé Avelino. E é justo que essas pessoas continuem dependendo de um homem que construiu tudo em cima de roubo. O pescador não tinha resposta. Ficou ali parado, torcendo o chapéu nas mãos. Claramente desconfortável. Finalmente suspirou. O juiz Valdemar pediu para avisar que vocês precisam ir à vila amanhã cedo. Vai precisar do depoimento de vocês para a investigação, mas tomem cuidado. O caminho pode não estar seguro. Depois que Zé Avelino saiu, os três ficaram no silêncio da casa destruída. Cícero foi até a janela, olhando para fora, como se esperasse ver ameaças surgindo da escuridão. Podemos fugir? Disse ele, sem olhar para trás. Pegar Severina e ir embora antes do amanhecer. Deixar que o juiz resolva isso. Damião se sentou pesadamente em uma cadeira que ainda estava de pé. Tinha pensado nisso também. Seria mais fácil, mais seguro. Mas olhou para Severina, para a filha, que estava aprendendo sobre o mundo através daquilo tudo, e soube que não podia fazer isso. Se fugirmos, o pai vence. Prova que a covardia é a única escolha possível. Não vou deixar Severina aprender isso. Cícero finalmente se virou, e havia lágrimas nos olhos que tentava esconder. Eu te odiei por tanto tempo. Odiei porque você ficou, porque cuidou do velho enquanto eu fugi. Mas agora vejo que eu é que fui covarde. Sempre fui. Damião se levantou, caminhou até o irmão, colocou a mão no ombro dele, um gesto que não faziam há 15 anos. Então agora é hora de mudar isso. Juntos. Mas nenhum deles sabia que Coriolano já tinha planejado algo muito pior para a manhã seguinte. Algo que testaria não apenas a coragem deles, mas a própria possibilidade de justiça naquele lugar esquecido. A manhã chegou com névoa densa sobre o rio. Damião, Cícero e Severina saíram antes do sol nascer completamente, querendo chegar à vila antes que Coriolano pudesse organizar qualquer coisa. Mas não foram longe. No caminho principal, encontraram um grupo de homens bloqueando a passagem. Uns 20, talvez mais. Alguns com ferramentas de trabalho nas mãos, outros apenas com os punhos cerrados. Na frente estava Coriolano, o rosto calmo demais para ser sincero. Ao lado dele, reconheceram alguns trabalhadores das propriedades dele. Gente que dependia do salário para alimentar as famílias, mas havia outros também. Comerciantes da vila, pequenos proprietários, pessoas que Coriolano tinha convencido ou intimidado a ficarem do lado dele. Não podem passar, disse Coriolano. Vocês são ladrões. Invadiram propriedade privada, roubaram documentos que não lhes pertencem. Vou garantir que paguem por isso. Damião deu um passo à frente, protegendo Severina atrás de si. Os documentos provam crimes, provam que terras foram roubadas de famílias inteiras. Não somos nós os criminosos aqui. Um murmúrio percorreu o grupo. Alguns homens se entreolharam, incertos. Outros mantiveram as expressões duras, determinados a seguir Coriolano, independente da verdade. Cícero tentou identificar rostos amigos, mas a maioria evitava seu olhar. Foi então que Expedito surgiu de trás do grupo, abrindo caminho entre os homens. Não estava sozinho. Com ele vieram mais 5 pessoas, todas mais velhas, rostos marcados por anos de trabalho duro e perdas que nunca superaram. Essas pessoas, disse Expedito, apontando para os que vieram com ele, também perderam terras, também foram enganadas. E agora, finalmente, temos provas do que aconteceu. Uma mulher se adiantou magra, cabelos grisalhos presos em coque apertado, olhos que já tinham chorado todas as lágrimas que podiam. Meu marido morreu achando que tinha falhado com a família, que tinha sido burro, incapaz, mas não foi culpa dele. Foi roubado por homens como você, Coriolano. Coriolano tentou manter a compostura, mas algo rachou na máscara. Isso foi há décadas. Não podem provar nada agora. Os documentos provam, disse Damião.
E o juiz Valdemar está com eles agora mesmo, iniciando a investigação. Alguns homens do grupo de Coriolano começaram a recuar. Não queriam se envolver em algo que poderia trazer problemas legais. Outros permaneceram, mas a determinação diminuía a cada momento. Coriolano percebeu que estava perdendo o controle da situação. Escutem, disse ele, a voz ficando mais alta, mais desesperada. Se essas investigações avançarem, muita gente vai perder o emprego. As propriedades vão ser questionadas. Haverá anos de processos. Vocês querem isso? Querem ver a região inteira em caos? Cícero deu um passo à frente, ficando ao lado do irmão. A região já está em caos. Só que alguns não percebem porque não são eles sofrendo. Mas as famílias que perderam tudo sabem, e agora todos vão saber. Um dos homens que estava com Coriolano, um trabalhador rural que Damião reconheceu, baixou a ferramenta que segurava. Meu pai também perdeu terras. Sempre achei que tinha sido azar, má administração, mas se tem provas de roubo, quero saber. Outros começaram a fazer o mesmo. A barreira humana que bloqueava o caminho começou a se desfazer. Coriolano olhou ao redor, vendo seu poder escorrer entre os dedos como areia. Tentou uma última cartada. Vocês vão se arrepender, todos vocês, quando não houver mais trabalho, quando as terras ficarem paradas em disputas judiciais. Lembrem que escolheram isso. Mas ninguém mais estava ouvindo. O grupo se dispersava, alguns indo embora envergonhados, outros se aproximando de Expedito e das pessoas que tinham vindo com ele, querendo saber mais sobre as provas. Coriolano ficou sozinho no meio do caminho, um homem poderoso que de repente descobriu que poder sem apoio não era poder de verdade. Damião, Cícero e Severina passaram por ele. Coriolano nem tentou impedi-los, apenas ficou ali parado, olhando para o chão, pela primeira vez na vida, sem saber o que fazer. Quando chegaram à vila, encontraram o juiz Valdemar esperando na entrada do cartório. O rosto dele estava sério, mas havia satisfação nos olhos. Ele segurava uma pasta com documentos. Consegui mais provas, disse Valdemar. Registros antigos do cartório que confirmam as falsificações. Com o que vocês trouxeram e o que encontrei aqui, temos o suficiente para reabrir todos os casos. Severina segurou a mão do pai, apertando forte. Damião olhou para Cícero e os dois irmãos trocaram um aceno silencioso. Tinham feito a escolha certa. Agora faltava apenas ver até onde essa escolha os levaria. 3 meses se passaram desde aquela manhã. O cartório estava cheio, gente ocupando cada espaço disponível. Famílias inteiras tinham vindo para o momento que muitos achavam que nunca chegaria. O juiz Valdemar estava na frente, ao lado de um oficial que segurava uma pilha de documentos novos, escrituras corrigidas, terras finalmente devolvidas aos seus verdadeiros donos. Expedito foi o primeiro a ser chamado. Quando recebeu a escritura que devolvia as terras do pai, suas mãos tremeram tanto que quase deixou o papel cair. Chorou ali mesmo, na frente de todos, sem vergonha. Outras famílias foram chamadas em seguida. A viúva de Tião Ferreira recebeu as terras que o marido tinha perdido décadas atrás. Seus 3 filhos estavam ao lado, os rostos misturando descrença com alegria. Damião e Cícero assistiam de um canto. Severina estava entre eles, observando tudo com atenção. A investigação tinha revelado mais do que esperavam. 17 famílias tinham sido roubadas ao longo dos anos. 17 propriedades que agora voltavam para as mãos certas. Não era perfeito. Algumas terras tinham sido vendidas para compradores honestos, que agora precisavam ser compensados de outras formas. Mas era justiça, real e concreta. Coriolano não estava ali. Estava preso, aguardando julgamento por fraude, falsificação de documentos e intimidação. Seus advogados tentavam negociações, mas as provas eram sólidas demais. Ele perderia tudo: as terras roubadas, a reputação, a liberdade. O homem que tinha dominado a região por tanto tempo agora era apenas mais um criminoso esperando sentença. Quando a última família foi chamada e recebeu sua escritura, Valdemar se virou para Damião e Cícero e chamou os dois para a frente. O cartório ficou em silêncio, todos querendo saber o que aconteceria. Damião e Cícero, disse o juiz, as investigações confirmaram que a família de vocês também foi vítima. As terras que o avô de vocês perdeu foram roubadas da mesma forma. E o pai de vocês, Inácio, embora tenha participado dos crimes inicialmente, guardou as provas que tornaram tudo isso possível. Por isso,
Decidi que vocês também têm direito à restituição. Valdemar entregou uma escritura a Damião. Eram as terras do avô, finalmente de volta à família. Cícero olhou para o documento, depois para o irmão. Não era riqueza. Eram terras de trabalho que precisariam de esforço para produzir, mas era o que o avô tinha construído, o que deveria ter sido deles desde sempre. Não sei se merecemos isso, disse Cícero baixinho. Depois do que o pai fez. Valdemar colocou a mão no ombro dele. Vocês merecem porque fizeram a escolha que ele não teve coragem de fazer. Trouxeram a verdade à luz, mesmo sabendo que mancharia a memória dele. Isso conta. Damião olhou para a escritura nas mãos, pensou no pai, no bilhete que tinha deixado. Perdoem o passado. Agora entendia. O pai não pedia perdão apenas por ter participado dos crimes, mas por não ter tido coragem de consertá-los. Deixou essa tarefa para os filhos, esperando que eles fossem mais fortes do que ele foi. Cícero se virou para Damião. Vou ficar. Não vou fugir de novo. Vamos trabalhar essas terras juntos, fazer valer a pena. Damião assentiu, a garganta apertada demais para falar. Severina abraçou o tio, depois o pai. Os três ficaram ali no meio do cartório, cheio de gente celebrando. Finalmente uma família de verdade. Quando saíram, Expedito os esperava do lado de fora. Estendeu a mão para Damião, que a apertou com firmeza. Obrigado por tudo. Sei que não foi fácil expor o que seu pai fez. Damião deu de ombros. Era o certo a fazer, só isso. Expedito sorriu, depois se virou e foi embora com a família. Damião, Cícero e Severina caminharam juntos de volta para casa. A ilha ainda era deles também. Aquele pedaço de terra sem valor que tinha guardado o segredo mais importante. Agora, sabiam o que fazer com ela. Transformariam em algo útil, produtivo, um memorial vivo do que acontece quando se escolhe a verdade em vez da covardia. Naquela noite, enquanto jantavam juntos pela primeira vez em 15 anos, Cícero levantou o copo. Ao pai, que pelo menos no final nos deu a chance de sermos melhores do que ele foi. Damião brindou, Severina também. E naquele momento, na simplicidade daquela casa reconstruída, com a família finalmente reunida, souberam que tinham vencido. Não porque ficaram ricos ou poderosos, mas porque escolheram o caminho mais difícil e sobreviveram a ele. A ilha sem valor tinha revelado o maior tesouro de todos. A coragem de fazer o que é certo, não importa o preço.